Podem sentar, em nome de Jesus, podem sentar. Quem são os filhos de Deus? Pergunta à pessoa que está do seu lado. Quem são os filhos de Deus? Pergunta a outra pessoa. Quem são os filhos de Deus? Abra sua Bíblia. No livro de primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6. Primeira de João, está quase no fim da Bíblia. Quase no fim da Bíblia. Primeira de João, capítulo 3, versículo 6. Primeira de João, capítulo 3, versículo 6. Portanto, se permanecermos juntos dele e lhe formos obedientes, não pecaremos também. Repita. 6. Portanto, se permanecermos junto dele e lhe formos obedientes, não pecaremos. Permanecer junto de quem? De Deus. Aleluia. Se nós permanecermos junto de Deus e formos obedientes, não pecaremos. Continua. Mas aqueles que continuam pecando devem entender isto. Eles pecam porque realmente nunca o viram e nem o conhecem. Povo de Deus, se você vive no pecado, vive na mágoa, na ira, na inveja, na gritaria, nos insultos, no orgulho, na vaidade, na prepotência, na prostituição, no adultério, na mentira, no roubo, etc. Você não conhece a Deus. Aleluia. Você nunca viu as maravilhas e nem conhece a Deus. Se você vive no pecado deliberadamente, você nunca ouviu, nunca viu a glória e nunca o conheceu. Aleluia. Lê outra Bíblia. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Sabe, quando você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus te diz onde ir e o que fazer. O Espírito de Deus nunca vai te dizer para insultar as pessoas. Nunca vai te dizer para roubar, para prostituir, para mentir. O Espírito de Deus nunca vai te dizer para você não vir para a igreja. Hoje não vai para a igreja. Nunca vai te dizer isso. O Espírito de Deus nunca vai te ocupar de tal forma que você não tenha tempo de vir para a igreja. Esquece. Ele nunca vai dizer isso. Mas o Espírito do diabo já te diz. O Espírito de Deus nunca vai dizer: não ore, você está cansado.
Não jejue, você está debilitado, você já está magro. Não acorda de madrugada para orar. Não vai para a igreja. O Espírito de Deus nunca vai dizer isso. Mas o espírito do diabo é ele que vai dizer: não ora. Quantas vezes você de madrugada, ou antes de dormir mesmo, 20, 21 horas, 22 horas, você quer orar, mas há uma força que diz: não ora, você está cansado. Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes você já foi para a cama sem orar? Pergunta a pessoa que está falando. Quantas vezes você já foi para a cama sem orar? Quantas vezes você saiu de casa sem orar? A minha pergunta é: será que é o Espírito de Deus que te diz para ir para a cama sem orar? Para sair de casa de manhã sem orar? Quando o Espírito de Deus está em ti, ele começa a te controlar. Controla as suas ações, controla as suas atitudes, controla a sua boca. Ele controla ti. Aleluia. Aleluia. E dificilmente você peca contra Deus. Toma nota dessa palavra. Dificilmente você peca contra Deus. Continua. Versículo 7. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Não deixem que ninguém vos engane. Aquele que faz o que é correto, presta atenção nisso. Aquele que faz o que é correto, é correto. É correto. Assim como Cristo é correto. Assim como Cristo é correto. Versículo 8. Quem continua pecando, pertence ao diabo. Pertence ao diabo. Aleluia. Quem são os filhos de Deus? Toma nota deste último versículo. Quem continua pecando. Continuar pecando significa quem vive deliberadamente no pecado pertence ao diabo. Se você está com o marido do dono, você pertence a quem? Pertence a quem? Pertence a quem? Você que trai a sua esposa, trai o seu marido, você que mente, você que bebe, que fuma, você que vive no pecado, você pertence ao diabo. Lê a sua Bíblia. Versículo 7. Versículo 7. Meus filhinhos, não deixem que ninguém engane vocês. Não permita que ninguém te engane. Acerca disto. Se vocês estão constantemente fazendo o que é justo. Se vocês estão constantemente fazendo o que é justo. É porque vocês são justos. É porque vocês são justos. Assim como ele é justo. Assim como ele é o quê? Justo. 8. Mas se vocês continuarem a pecar. Mas se vocês continuarem a pecar. Isso demonstra que vocês são do diabo. Isso demonstra que vocês são do diabo.
Analise a sua vida e veja se você pertence a Deus ou pertence ao diabo. Como é que você vive? O que é que você faz? Onde é que você anda? Como é que você anda? E veja se você pertence a Deus ou você pertence ao diabo. Analise o seu comportamento, sua forma de viver, a sua forma de estar. Onde você anda, com quem você anda, o que é que você faz. E você verá quem é o seu pai. Se o seu pai é o diabo ou se o seu pai é Deus. Leia outra Bíblia. 7:8. Versículo 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Sabe, você chega numa igreja, o pastor diz: todos são filhos de Deus. É mentira. Aleluia. Aleluia. E há muitos pastores que mentem dizendo isso. E você acredita. Diz: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Meu amigo, se você vive no pecado, se você continua pecando, você é filho do diabo. E se você morre nesta condição, você vai para o inferno. Não adianta. Na igreja há membros filhos de Deus e há membros filhos do diabo. Há obreiros filhos de Deus, há obreiros filhos do diabo. Há evangelistas filhos de Deus, há evangelistas filhos do diabo. Há pastores filhos de Deus, há pastores filhos do diabo. Há bispos filhos de Deus, há bispos filhos do diabo. Há profetas filhos de Deus e há profetas filhos do diabo. Da mesma forma que há o trigo e o joio. Conhecereis a árvore através dos seus frutos. O que que você faz? Como é que você vive? Isso dita quem você é. Você pode estar na igreja há anos. A igreja está aberta para todos. Aleluia. A igreja está aberta para todos. Masiones, curandeiros, entram aqui. Espíritos, entram. Nós não perguntamos o que é que você faz para entrar na igreja. Alguém te perguntou qual é a sua profissão? Não. Prostitutas, adúlteros, bêbados, ladrões, assassinos, sequestradores entram aqui. E nós pregamos para todos. Agora, fique bem claro. O que que você faz? O que você faz é o que mostra a quem que você pertence. Diga à pessoa que está do seu lado: o que você faz é o que mostra a quem você pertence. É pesado dizer que você é filho do diabo, né? É pesado, né? É ou não é? É ou não é? Por isso nós deixamos esta parte para você analisar sozinho, ver como é que é a sua vida. Depois de você ver, você vai classificar se você pertence ao diabo ou pertence a Deus. Repita. 7. Filhinhos,
Não deixem que ninguém os engane. Não deixem que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça Aquele que pratica a justiça é justo, é justo, assim como Cristo é justo. assim como Cristo é justo. 8. Aquele que vive pecando Aquele que vive pecando pertence ao diabo, pertence ao diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. desde o princípio. A razão pela qual o Filho de Deus veio foi esta: destruir as obras do diabo. Versículo 9. Todo aquele que se tornou filho de Deus Todo aquele que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado. não vive cometendo pecado. Povo de Deus, não estou a dizer, a Bíblia não está a dizer que aquele que tem um Espírito de Deus não tem pecado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Repita. Escuta o que a Bíblia está dizendo. 9. Todo aquele que se tornou Todo aquele que se tornou filho de Deus filho de Deus não vive cometendo pecado. não vive cometendo pecado. Toma nota desta palavra. Não vive cometendo pecado. Não vive constantemente no pecado. Não vive deliberadamente no pecado. Não quer dizer que não peque. Qual é a diferença? É que o Filho de Deus, quando peca, primeiro não peca voluntariamente. Primeiro. Aleluia. Aleluia. O Filho de Deus, ele não vai adulterar, não vai prostituir. Isso ele não vai fazer. Porque são pecados voluntários, gente. Mentira ou verdade? Não vai pegar numa cerveja e beber. Não vai pegar num cigarro e beber. Não vai matar. O Filho de Deus não vai fazer isso. Porque quem vai prostituir, quem vai adulterar, ele prepara as suas ações antes. É ou não é? É ou não é? Quem vai matar, quem vai beber, ele prepara antes as suas ações. Não são esses pecados que eu estou me a referir. O pecado que um filho de Deus pode cometer é de repente zangar. Zangou. Mas depois ele volta para si. Epa, cometi erro. Senhor, perdoa. Aleluia. Aleluia. Senhor, faz o quê? Perdoa. Por favor, Senhor, perdoa. Ele volta para a sua posição inicial. De repente, gritou com alguém. Logo a seguir, ele volta para a sua posição inicial. Senhor, peço perdão. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Por favor, ajuda-me. De repente, soltou uma palavra suja da boca. Insultou. Ele depois, epa, Senhor, peço perdão, peço perdão, peço perdão. Ele volta para o seu estágio inicial. Agora, não é aquele que vai alugar um quarto do hotel, liga para a moça, combina para se encontrar numa esquina, chega, leva a moça, sobe os andares do hotel e dorme com a moça. Depois volta e diz: Senhor, perdão. Isso não funciona. Aleluia. Aleluia. Não é aquele que sai, vai beber, vai fumar. Não é aquele que mente. Você não vai mentir por lapso. É possível mentir por lapso. É possível mentir por lapso. Mas de repente eu menti. É possível isso? De repente eu me vi a mentir. É possível isso? A mentira prepara-se. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? A mentira, você escolhe entre falar a verdade e falar a mentira. Acorda a pessoa que está do seu lado a dormir.
diabo não quer que você ouça esta verdade. Aleluia. Aleluia. Todo aquele que mente é filho do diabo. Deus está a dar oportunidade para você mudar. Se você prostitua, se você mente, se você rouba, Deus quer que você mude de vida. Aleluia. Aleluia. Deus quer que você mude de vida. Repita. Versículo 9. Todo aquele que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado. Todo aquele que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado. Não vive constantemente a pecar. Não vive deliberadamente a pecar. Pois a essência divina, que essência é essa? O Espírito de Deus permanece nele. Permanece na pessoa. E é esse Espírito que quando você de repente grita com alguém, é esse Espírito que te alerta. Ei, o que você está fazendo? E esse Espírito atua na nossa consciência. O Espírito vai à nossa consciência, atua através da nossa consciência e diz: o que você está fazendo? E aí você diz: epa, Senhor, pequei contra si. Peço perdão, Senhor. Você se arrepende. Aleluia. Aleluia. Mas as pessoas que pertencem ao diabo têm a sua consciência morta. A consciência já não lhe acusa. A consciência já não acusa. Fazem e desfazem. Os assassinos, os assaltantes à mão armada, têm consciência? Tem consciência? Consciência não acusa. Eles pensam que é assim mesmo. Então, aqueles que pertencem ao diabo fazem do pecado um hábito. Já não tem consciência. Você pode pregar, pode falar, pode não sei o quê, ele não te ouve. Entra por aqui e sai do outro lado. Esse tipo de gente não muda, está destinado à destruição. Deixa. Aleluia. Aleluia. Esse tipo de gente não muda. Você fala, e cada vez que você fala, a pessoa pensa que você está... Deixa. Ora por ele. Já não tem consciência. E a primeira coisa que o diabo faz é passar um ferro quente na sua consciência, para você não pensar, só agir mal. Lê sua Bíblia, versículo 9. Versículo 9. A pessoa que nasceu na família de Deus, a pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um hábito. Não faz do pecado um hábito. Porque agora a vida de Deus está nela. Porque a vida de Deus está nesta pessoa. Portanto, ela não pode continuar pecando. Ela não pode continuar pecando. Pois essa vida nova, porque esta vida nova nasceu dentro dela e a domina. Nasceu dentro da pessoa e a pessoa é dominada pelo Espírito de Deus. Se você é dominado pelo Espírito de Deus, você não vive no pecado. Não vive deliberadamente no pecado. Continua, para terminar. 10. Assim, agora podemos saber. Assim, agora podemos saber
quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? E quem são os filhos do diabo? E quem são os filhos do diabo? Agora podemos saber. Aleluia. Aleluia. Quem são os filhos de Deus? E quem são os filhos do diabo? Ouça. Continua. Todo aquele que não faz o que é certo e não ama a seu irmão, mostra que não é filho de Deus. Aleluia. Todo aquele que não faz o que é certo. Você sabe o que é certo e o que é errado. Sabe ou não sabe? Todo aquele que não faz o que é certo mostra que não é filho de Deus. Lê a sua Bíblia. Versículo 10. Versículo 10. A maneira pela qual vocês podem diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo é simples. A maneira de distinguir quem é filho de Deus, quem é filho do diabo, é esta: todo aquele que não faz o que é justo e não ama a seu irmão não pertence a Deus. Não pertence a Deus. Como é que você vive? Você vive com mágoa? Vive ofendido? Vive preocupado? Como é que você vive? Você vive roubando? Vive prostituindo? Vive mentindo? Como é que você vive? Se você vive deliberadamente no pecado, você não pertence a Deus. E se não pertence a Deus, pertence a quem? Ao diabo. Preste atenção. Não existe um mundo neutro. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Existem 3 espíritos. Existe o espírito do homem, o espírito de Deus e o espírito do diabo. O seu espírito está conectado ou ao espírito de Deus, se você for filho de Deus, ou ao espírito do diabo, se você for filho do diabo. Analise a sua vida e mude de vida. Deus te dá a oportunidade para você deixar o que está errado. Aleluia. Aleluia. Diga a pessoa que está assado: Deus te dá oportunidade para você deixar o que está errado e tornar-se filho de Deus. Palmas para Jesus.